Um neto foi morto para salvar o avô. O neto recebe uma ligação para visitar avô e acaba morto. Você vai ver a história do Marcos Vinícius. Ele foi criado pelo seu Paulo, hoje com 85 anos. O Paulo morava com o cunhado, Volney. Paulo e Volney nunca se entenderam, sempre tiveram uma relação conturbada. O Marcos Vinícius não aceitava a forma como o Volney tratava o avô dele. O neto foi até a casa do seu Paulo e, ao chegar, foi surpreendido por Volney, que o atacou com uma faca. Uma história marcada pelo ódio que destruiu a alegria de uma família. Veja. Uma família destruída pelo ódio. É assim que Josué resume a motivação da morte do irmão Marcos Vinícius, de 35 anos. Nossa família, nós estamos sem chão mesmo, porque além da dor da perda que a gente está sofrendo, nós também está tendo a dor da injustiça, né? Marcos Vinícius foi criado pelo avô, seu Paulo, hoje um idoso de 85 anos. O mecânico foi morto pelo cunhado de seu Paulo, Volney Batista de Souza, de 63 anos. Foi o desfecho de uma relação familiar conturbada. Depois que se separou, seu Paulo decidiu se casar com uma outra mulher chamada Maria. Depois que o casal foi viver junto, Maria decidiu levar o irmão dela, chamado Volney, para morar com eles. Mas a relação entre seu Paulo e Volney nunca foi boa. Marcos Vinícius sabia disso e tentava proteger o avô. Há 2 anos, os dois tiveram uma intensa discussão e Marcos Vinícius e Volney deixaram de se falar. Mesmo depois de algum tempo, a mágoa de Volney continuou, até que ele decidiu matar Marcos Vinícius. O crime foi na cidade de Santa Isabel do Ivaí, no Paraná. No dia em que tudo aconteceu, Marcos Vinícius tinha ido à casa do avô após a mulher do idoso entrar em contato com a mãe do mecânico, dizendo que precisava conversar, mas sem entrar em detalhes sobre o assunto. Preocupado, Marcos Vinícius foi com a mulher e o filho à casa do avô. Ao chegar no local, foram recebidos por Maria, mas ela disse que estava tudo bem. A família então foi embora. Mas a mãe do mecânico achou estranho e orientou o filho a retornar à casa do avô. Quando o casal estava na porta da casa, Volney saiu e ficou atrás de um carro. Sem dizer nada, ele partiu para cima de Marcos Vinícius e deu golpe com a faca. Suelen entrou em pânico. Eu olhei 2 vezes para o meu filho. Na terceira vez que eu olhei para frente, ele já estava em cima do meu marido. Não teve discussão, não teve nada. Nada, ele chegou e fez. Depois do crime, Volney fugiu. Dias depois, se apresentou à polícia e foi liberado. Quando finalmente a justiça decretou a prisão do suspeito, ele desapareceu. A pessoa que cometeu isso, ele está livre, né? E o nosso medo é o quê? Ele querer fazer isso com outras pessoas também. Porque ele teve coragem de fazer isso na frente do meu avô, na frente da esposa do meu irmão e na frente do filho ainda. O filho do mecânico convive com o trauma de ter visto o pai ser assassinado. Tio, eu vi o Volney matando o meu pai. Então é uma cena que, infelizmente, vai ficar encravado na cabeça dele. A família de Marcos Vinícius tenta suportar a dor provocada por um ato covarde que tirou a vida do mecânico e promete não descansar até que o autor do crime pague pelo que fez. Então nós quer o quê? Nós quer justiça. Nós quer justiça. Nós quer que ele pague pelo crime que ele fez. Um dia é lembranças, um dia é eu ter que acordar para a vida, de ter que batalhar atrás das coisas que ele queria. Então, é justiça. Eu só peço justiça. Bom, o que chama a atenção é o seguinte. Sabem que foi o homem que matou. Ele está na delegacia. Não pode ser preso. Vai responder em liberdade. Aí vem o pedido de prisão. Ele já não é mais encontrado. Lombardi. Por que não pede antes? O Volney. Cadê o Volney? Deve estar assistindo televisão agora. Em algum lugar que ninguém sabe. Ele já esteve nas mãos da polícia. E a culpa não é da polícia, não. Não é não. A polícia tem que cumprir o que diz a lei. A lei diz assim, se apresenta, tem bons antecedentes, tem residência fixa, vai responder em liberdade. Aí a polícia vai e pede. Pede. Aí o sujeito cai fora. Vazou. Vazou. Quer dizer, ele esteve... Olha como o policial tem que, muitas vezes, fazer o trabalho novamente, fica enxugando o gelo, né? Ele já fez essa prisão, só que agora ele vai ter que novamente. E aí, procurar por esse homem
é pegar uma equipe e tirar ela de outra ação que ela podia estar trabalhando. Sabe como é que era feito antes? A polícia pegava o sujeito, escondia até o juiz decretar a prisão. Hoje, o policial fizer isso, ele está processado, ele que vai pagar. Exatamente.